Ei, Oi, Leandro, Sara. tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. Tranquilo. Ei, Sandra Helena, O boa áudio tá noite. saindo aí? Tá sim, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Ah, tô, perfeito. Porque esse fone Ótimo. não é meu, né? Tirei aquele. Hoje eu preferi pegar um fone de alguém daqui de casa para não ficar com aquele toruço de fone daquele tamanho aqui na cabeça. Ah, tranquilo também, viu? Que bom que deu certo. Deu. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Falhou pra você aí? É, deu uma falhadinha. Na verdade, travou um pouco a sua imagem. Ah, que estranho. Pode ser minha internet. Minha internet, infelizmente, não tem ajudado muito esses últimos dias. Nesses tempos, né? Pois é, Hoje muita também não gente usando. tava fácil por aqui. Boa noite, Ju. Boa noite, Tati. Então, boa noite, pessoal. Amigos do Acolhe, do meu Natália. Instagram também, da minha vida. Só mais um minutinho. A Ju também. Isso aí. De vez em quando pode acontecer, né? Da internet dar uma falhada. É só não cair de vez que tá ótimo, né? Mas não vai cair. Isso, exatamente. Exatamente. Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Devagarzinho, Podemos. fazendo as apresentações para depois a gente começar de fato, né? Bom, Beleza. para quem está chegando, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Sara. Para quem não me conhece e também para aqueles que conhecem, né? Meu nome é Leandro, sou aluno de graduação da filosofia atualmente, na UFJF. Assim como a Sara, sou integrante do Grupo Acolhe. Uma das coisas que a gente se orgulha muito dentro do nosso grupo é justamente essa interdisciplinaridade. Já adiantando um pouco, eu já falei, eu sou da filosofia, a Sara, temos pessoas da enfermagem, temos pessoas da arquitetura, temos pessoas de várias áreas diferentes. A gente se orgulha muito dessa interdisciplinaridade, né? Consequentemente, temos a subjetividade que cada um carrega, né? A individualidade de cada um dentro dessas experiências prévias que a gente carrega na vida. E como vocês já perceberam, cada live é uma pessoa que vai conduzindo, né? No caso hoje é a Sara. E, bom, ela carrega com ela o jeito dela, né? De fazer as coisas, assim como todos nós carregamos, né? E uma das coisas que a gente se orgulha muito também dentro do grupo, dentro dessa interdisciplinaridade, é justamente o respeito que a gente tem por todas essas formas de expressão, né? Então, tendo dito isso, vou falar um pouquinho da Sara agora. Bom, a Sara é formada em pedagogia e ela é a nossa arte educadora. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor do que a gente fala que ela é a nossa arte educadora. Ela é quase mestranda, né, Sara? Está esperando a volta aí para Isso. poder cravar o mestrando. Ela é uma das mais novas integrantes aí do grupo, né? Chegou recentemente, assim como todos os outros integrantes. Soma muito na nossa construção, tanto a construção do nosso próprio ser, né? Das nossas relações, quanto na construção do conhecimento, né? E, bom, hoje ela vai
projeto Sensibilizar Se Preciso, né? Cujo título é Os Sons que a Vida Tem. Bom, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, quem está assistindo a gente, pode colocar no chat, que eu passo para ela e a gente vai estabelecendo esse diálogo aqui em conjunto, tá, pessoal? Bom, Sara, tá contigo a bola, tá? Manda ver. Grata, viu, Leandro, pela apresentação ímpar. E é muito bom também fazer parte desse grupo tão bonito. Tenho me identificado tanto com o trabalho do Acolhe, eu acho que tem sido tão acolhedor, literalmente, né? Desde a minha chegada no grupo, até essa futura entrada no mestrado também, né? Porque a pandemia deu uma atrasada, né, nesse plano, mas eu já me sinto também parte da UFJF, né, nesse sentido, e é um prazer ser membro do Acolhe e ter sido convidada também, né, para poder estar contribuindo com o hoje. E eu quero também fazer um convite para as pessoas com a minha fala hoje, né, que a gente vai estar falando um pouco sobre os sons que a vida tem, né, e eu acho que os sons, eles são um convite mesmo, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa vida, né, que está ao nosso redor, que está dentro de nós. Então, eu vou convidar vocês a conhecer um pouco mais dessa minha perspectiva, né, a respeito do som. Se a gente parar para observar, a gente consegue ver sonoramente, né, ver no nosso pensamento, sentir, né, que os sons, eles estão em todo lugar, né? E eles contam também a respeito dessas coisas que estão ao nosso redor, né? E também dentro de nós. Então, tem sons que estão perto, tem sons que estão longe da gente também, e que eles nos contam sobre essa vida, sobre esse movimento, sobre essa ação que está acontecendo, né? E que eles falam também sobre a intensidade das coisas que estão se movendo, né? Eles falam sobre essa essência do movimento. E para além do que vocês estão ouvindo agora, né, dessa voz, da minha voz que está chegando para vocês, através talvez desse aparelho que vocês estejam utilizando para acessar a nossa live, né? Quais são os sons que estão também junto da minha voz com vocês? Né? O que está chegando para os ouvidos de vocês? O que seus ouvidos estão sendo tocados, né? Por que tipos de sons? Então, às vezes vocês podem até fechar os olhos para poder perceber isso. A gente observa que na natureza, né, nos centros urbanos, pela audição a gente pode captar que cada elemento dessa natureza, né, possui um próprio tom. E o que isso quer dizer? Né? Que esse elemento da natureza, ele traz consigo um timbre, uma especificidade, né, uma singularidade, e que essas características sonoras, né, elas revelam a íntima essência desses elementos. Então, se a gente, por exemplo, pega um pedaço de metal e bate, né, esse pedaço de metal em algum lugar, ele tem um soar, né, diferente se eu pego um pedaço de madeira e bato um pedaço de madeira. Né? Então, traz ali uma essência diferente. Né? O metal, ele traz consigo uma característica muito diferente da madeira. Né? Então, isso fica audível, né, para a gente poder perceber isso com os nossos ouvidos. Então, o sino também, né? Se a gente ouve um som de um sino, às vezes um sino pequeno mesmo, né? Ou às vezes um sino de igreja, né? Um sino grande. Então, o som de um trovão, se a gente para perceber também, é diferente, né? Traz um tom consigo, traz alguma coisa que talvez a gente consiga perceber um pouco mais depois dessa live, né? Que aí a gente vai, através desse convite, investigar com os nossos ouvidos. O que é isso que a gente percebe de diferente? E isso também pode ser percebido quando a gente toca uma nota, né, nesses instrumentos. Se eu, por exemplo, consigo tocar uma nota dó, né, num pedaço de metal, a nota dó, por mais que ela seja a mesma nota e eu toque ela num pedaço de madeira, ela vai soar diferente, né? Porque são elementos diferentes, com essências diferentes, com texturas diferentes, né, timbres diferentes. Então, isso ocorre justamente pensando que esses elementos trazem consigo essa peculiaridade. E cada coisa tem seu tom, seu timbre,
sua textura. E se a gente observar um pouco sensivelmente isso, né? Escutar sensivelmente, a gente pode se perguntar também, né? O que será que torna esses sons diferentes para mim? O que eu consigo perceber de diferente nesses sons? Né? Como que eu me sinto tocada por esses sons? Será que eu posso descrevê-los? Né? Tem alguns estudos, Leandro, que dizem pra gente que os primeiros instrumentos de sons, eles foram feitos pelos seres humanos, né? Para que a gente pudesse imitar os sons da natureza. Né? Então, se a gente observar, desde que a gente é gente, né? E que estão descobrindo aí a nossa história, né? A gente tá, pelo sentir, pelo querer, né, pelo pensar, como a Ju já nos traz bastante, né, a gente imita e ressignifica os sons da vida. Né? Quando a gente é bebê, a gente aprende a conhecer o mundo através dos sons também. Né? A gente aprende a conhecer a vida através desses sons. A gente aprende a falar, aprende a pensar. E esses sons, eles são dotados de significados que são construídos culturalmente por nós em sociedade. Né? Então, o som, ele constitui a sociedade, ele constitui a nossa cultura, ele nos constitui como seres humanos, né? E na live anterior, a Ju, a professora Juliana, a gente chama de Ju porque não acolhe, a gente fica tão próximo, né? Mas é a professora Juliana, que é uma professora da arquitetura da UFJF, né? Ela falou sobre os ritmos que a vida tem, né? E o ritmo, ele é um elemento ligado ao som, né? Ele também dita o andamento, o movimento daquilo que a gente está ouvindo. Então, seja numa música ou em qualquer outro tipo de som, o ritmo também está presente. Então, a gente aprende com esse ritmo, a gente aprende com essa essência e a gente absorve também essa essência. Né? A gente absorve através de onde? Dos nossos sentidos. Né? Nesse caso, a gente pode dizer que a gente absorve com o corpo inteiro, né? E também através dos nossos ouvidos, sendo eles o órgão da audição, né? E que a gente absorve essa essência através desses sons e a gente passa a transouvir o mundo, né? Transouvir no sentido de Manuel de Barros, que ele fala que a gente, através de... na verdade, ele usa essa palavra, né, como transver. Né? E aí, na licença poética, a gente traz o transouvir, né? Que é justamente perceber através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, né? Ressignificar aquilo através de nós e passar a ver aquilo, ouvir de formas diferentes. Né? E tem um livro muito interessante que vai falar sobre isso, que é o livro Antropologia dos Sentidos, do David Le Breton, porque ele fala sobre algumas considerações a respeito dessa relação integral que a gente tem com os nossos sentidos, né? Então, que um permeia o outro, que um vai estar conversando diretamente com o outro, e que a ciência, apesar dela se organizar por áreas para se aprofundar nos estudos, essas áreas elas têm microcampos, né? E que esses microcampos eles constituem o grande macrocampo, né? Onde está tudo interligado. Então, assim também funcionam com os nossos sentidos, que conversam entre si, né? Eles se permeiam, se constituem, e eles também formam esse grande conjunto que está se manifestando aqui, agora, através de mim, através do meu corpo, né? Esse corpo que também produz sons, né? Esse corpo que percebe os sons e produz também. E nesse corpo que está aqui agora, falando com você, especialmente, eu posso dizer que eu consigo perceber que existem sons no plano externo desse meu corpo, né? Então, não importa onde a gente está, né? A vida se fazendo presente de todas as formas que ela faz, né? A gente pode estar, às vezes, no topo de uma montanha, ou até aqui na sala da minha casa, né? E a gente vai estar prestando atenção que esses sons vão estar invadindo a gente. Então, esses sons que estão do lado de fora chegam para mim, para esse corpo que está aqui, né? E muitas vezes a gente percebe que a vida está ali graças a esses sons, né? E também a ausência deles, né? Que nos mostra que que a vida também está ali. E aí, novamente, eu fico pensando sobre
como que a gente pode perceber essa ausência sonora e interligar isso que eu estou dizendo, né? Pensar que isso também é uma demonstração de vida, né? Às vezes eu abro minha janela e eu quero ouvir o silêncio da noite, né? Ouvir o silêncio da noite, né? Parece até ambíguo, né? Assim, se a gente dizer dessa forma, né? Mas é porque é, tem sons que são bem altos, né? Tem sons que são mais audíveis, tem sons mais estridentes, né? E sons bem pequenos, bem singelos, né? E tem sons que a gente não consegue nem perceber, né? Talvez não sejam tão perceptíveis para os nossos ouvidos nesse momento ainda, né? E quando a gente para observar e escutar sensivelmente esses sons, a gente percebe que eles também vão trazer um pouco da dimensionalidade dessas coisas que estão fazendo esses sons, né? Do movimento. Pode falar, Leandro. Os sons, né? Tava pensando, os sons talvez sejam, podem vir a ser, né? Vibrações que nos fazem vibrar também, né? De Isso. alguma forma. Isso mesmo, exatamente. São vibrações. Os sons são essas ondas sonoras que estão convidando a gente a conhecer um pouco mais a respeito da vida, né? Vibrando em nós, né? Tanto que a gente percebe o som através dessa vibração, né? E a gente vai perceber também que essa vibração, ela tem algumas influências, né, na nossa vida, de formas que a gente às vezes até não tomou consciência ainda, né? E se a gente parar para pensar, Leandro, tem uma frase do Manuel de Barros que é muito interessante, sabe? Eu vou convidar o Manuel de Barros para estar aqui com a gente hoje. Ótimo. E ele, num dos versos que ele construiu, né? Ele disse que não tem altura o silêncio das pedras, né? E aí eu fiquei assim, gente, mas que bonito, né? Não tem altura o silêncio das pedras. Mas, peraí, será que a gente tem como apurar os nossos ouvidos a ponto de conhecer essas essências que a gente às vezes nem toma consciência, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha visto na internet há um tempo atrás, até já faz alguns anos, aí eu procurei de novo para poder trazer para vocês, né? Que são os sons do universo, que são divulgados pela NASA. E a NASA, ela tem um SoundCloud, né? Eu não sabia disso, eu descobri. E ela aproveita esse SoundCloud para poder divulgar os sons que ela consegue captar através de instrumentos, né, que estão circulando pelo universo. E aí eu lembrei do Silêncio das Pedras, né? Gente, será que eu consigo aqui ouvir e prestar atenção no som de Saturno, né, por exemplo, né? Porque se vocês procurarem, vocês vão encontrar o som de Saturno na internet. Acha. Então, será que a gente pode conhecer mais também a respeito desse grande universo que está nos envolvendo, né, que faz parte que nós fazemos parte dele, através desses sons? E o silêncio das pedras, né? O silêncio e o som, né? Como que eles coexistem? Né? Eles coexistem sendo polos de uma mesma esfera, né? Onde a gente pode transitar por ela, né? Circularmente ou da forma como a gente quiser. Né? E a sensibilidade, né, da percepção sensível, né, que é o que a gente está buscando também convidar vocês nessa live, né? E assim, ao longo do nosso projeto, ela nos convida a refletir um pouco sobre essas essências, né? Tem uma música do Arnaldo Antunes que eu adoro, e ela se chama O Silêncio. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês ainda não conhecem, fica aqui também uma oportunidade para vocês conhecê-la, né? E ele fala sobre o silêncio, dizendo que o silêncio foi a primeira coisa que existiu, né? Um silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento, o som do gelo derretendo, o barulho do cabelo em crescimento e a música do vento. A matéria em decomposição, a barriga digerindo pão, explosão de semente sobre o chão, diamante nascendo do carvão. É bonito isso, né? Muito bonito, né? Eu gosto porque ela fala sobre essas minúcias sonoras, né? Sobre aquilo que a gente consegue perceber, ou aquilo que a gente também não fazia ideia, que talvez a gente poderia perceber um dia, tipo o som de Saturno, né? Ou até mesmo conhecer um pouco desse silêncio das pedras, né? Que talvez
Manuel de Barros quis dizer isso pra gente, né? Mas eu vejo que, seja pelo Manuel de Barros, seja por essa música do Arnaldo Antunes, ou por isso que a gente está convidando vocês a pensar sobre, eu acho que é uma forma poética que a gente tem de convidar todo mundo a pensar sobre isso, né? Sobre esse tema, e nos questionar sobre o que a gente ainda não tem ouvido, né? De forma que esteja externa a esse corpo. O que será que a gente ainda não ouviu, né? Que está externo a esse corpo? E nesse plano interno, aqui desse corpo que está falando com vocês agora, né? E de vocês que estão me ouvindo, né? Que também são dotados disso, né? Que tem também o sentido da audição junto de vocês. Isso que a gente está podendo prestar atenção e ouvir agora. Como, por exemplo, será que eu consigo ouvir o barulho do cabelo em crescimento? Ou será que a barriga digerindo pão é mais fácil? Às vezes eu escuto, né? E tem sons que a gente consegue perceber com mais facilidade, né? Porque a gente já tem alguma, talvez uma percepção, né? Que exige algumas coisas, alguns fatores, né, ao nosso redor, ao longo da nossa vida, né? Que a gente possa perceber com mais facilidade. Mas eu percebi também, através de uma pesquisa, que eu descobri, na verdade, recentemente, né, que a Microsoft criou, alguns anos atrás, a sala mais silenciosa já registrada nesse momento, né, até o momento. E que dentro dessa sala, as pessoas elas não têm acesso a sons exteriores, né? Então, quando a pessoa está lá dentro, a primeira coisa que acontece é que ela começa a perceber as batidas. Acho que a Sara caiu, gente. A Sara caiu. Estão me escutando? Estão aí? Estão me escutando? Ela já voltou, já mandou a solicitação aqui. Ei, voltei! Aí, deu. Falei, ai, não acredito. Foi só uma trupicada, você não caiu, não. Foi. Ah, Como diz os mineiros, nós trupica, mas não cai, né? Ai, mas que bom. Nossa, grata à internet por ter voltado. Mas eu estava contando sobre essa sala silenciosa da Microsoft. É isso mesmo? Até aí Sim, vocês pegaram? exatamente. Ai, que bom. Isso mesmo, eu dei um silêncio que eu acho que foi de propósito para convidar vocês, ó, a escutar coisas. Isso aí. Então, pessoal, eu estava contando para vocês e para o Leandro, né, que a Microsoft criou essa sala super silenciosa e realmente ela tinha uma sala registrada no Guinness como a sala mais silenciosa, só que a Microsoft conseguiu ir além, né? E por uma contagem de decibéis, né, e alguma coisa assim. Mas eles disseram que uma das coisas que acontece com essas pessoas, né, por elas não terem acesso a esses sons externos, né, uma das coisas que acontecem primeiramente é que a pessoa ela vai começando a perceber as batidas do coração dela quando ela está lá dentro dessa sala. E aí a respiração fica mais alta, mais forte, né? E que de repente também, através desses ouvidos que vão se acostumando, a gente consegue escutar os fluidos do corpo circulando, né? Isso quer dizer o quê? Até talvez a circulação sanguínea, mas esses fluidos que estão ao nosso redor,
né? Como que eles estão circulando. E isso até é perigoso, né? Porque a pessoa não pode ficar lá muito tempo, já que a gente não está acostumado, né, a ouvir com tanta intensidade esses tipos de coisa, porque isso pode até se tornar um meio de tortura para a pessoa, né? Apesar desse não ter sido o objetivo da Microsoft, né? E sim que eles pudessem proporcionar um ambiente para que os funcionários deles, né, tivessem também uma tranquilidade e assim também aumentasse a produtividade, né? Pensando. Isso me leva a pensar, Sara, e é uma pergunta, né, um questionamento assim, tanto para a gente quanto para quem está nos ouvindo aí e nos vendo. Qual foi a última vez que a gente se permitiu parar um pouco e ouvir os sons que o nosso próprio corpo faz? É, Entendeu? Qual foi a última vez que a gente se permitiu isso, né? Talvez seja um movimento que a gente queira tentar provocar também, né, com o projeto. sim, exatamente. Que a gente possa se permitir. Essa é a palavra certa, né, Leandro? E se convidar também a conhecer um pouco mais de si através desses sons que estão chegando para a gente, né? Porque quando a gente pode se escutar, né, a gente se autoescuta, né? Então, a partir desse movimento de autoescutação, né, de auscultação também, no sentido de ouvir o nosso corpo internamente, a gente toma consciência desses movimentos que o nosso corpo está fazendo, né? A gente faz também com que isso possibilita com que a gente perceba o nosso corpo de forma mais integral, através desses movimentos, dessas ações que ele está tendo, né? E isso também acontece porque essas pessoas, elas têm particularidades, né? Elas têm também, cada uma, o seu jeito, a singularidade, o seu corpo também é diferente do meu, é diferente de outras pessoas, né? E essa integralidade, ela permite também que as diferenças apareçam, né? E é curioso também que cada pessoa, ela tem uma voz, né, que ressoa diferente. Assim como, por exemplo, a minha está ressoando agora para vocês, vocês estão ouvindo a minha voz, né? Eu ouço de vocês e percebo que a de vocês é diferente da minha, né? A voz do Leandro, Uhum. por exemplo, ela tem um ressoar diferente, que chega para o meu ouvido de forma diferente. E isso também diferencia a minha voz de outros elementos, né, sonoros que estão, por exemplo, ao nosso redor, né, que são produzidos por animais, por coisas, né? E a voz, gente, ela é produzida pelo nosso corpo, né? E ela é um dos elementos que constitui a nossa identidade. Será que vocês já perceberam isso? Né? Porque às vezes eu posso não estar ouvindo o Leandro, mas se eu sei que ele é o Leandro, graças à voz dele, eu não preciso vê-lo, né? Ele falou, oh, o Leandro está aqui. Então, será que vocês também já observaram a voz de vocês? Será que vocês gostam de observar, né, de escutar um pouco a voz de vocês? Então, eu quero propor também que nesse exercício vocês possam conhecer um pouco mais a voz de vocês. Quem sabe falar o próprio nome de vocês, né? Então, fala o seu nome de diversas formas, né? Brinca com a sua voz. Tenta atingir algumas notas, né? Fala o seu nome de formas engraçadas, ou até mesmo contar algumas coisas, conversar com você para ouvir essa voz, né? Se permitir viver esses tons diferentes, né? Bota a mão assim na garganta, ó. É muito interessante. Porque quando a gente bota a mão na garganta e fala, tem uma coisa diferente que acontece, não tem? Bota sua mão aí, Leandro, que eu quero ver. Aí eu Vamos quero. lá. Isso. Olha só que interessante. Dá para sentir as cordas vocais, não dá? Isso. E quando a gente fala, a gente sente uma vibração, não sente? Sente. É o som que está vibrando, né? E sendo produzido pela nossa voz, né? Então, quando a gente experimenta essas possibilidades, a gente acaba conhecendo. Olha só, eu tenho uma garganta, gente. Eu tenho uma garganta que ela vibra. E quando ela vibra, outras coisas que estão dentro dela vibram também, né? Graças ao som que eu estou conseguindo conhecer isso, né? Então, pela escuta sensível, a gente pode identificar essas texturas, a intensidade, a duração e os outros elementos da nossa voz. E a gente está entrando também em contato com a nossa identidade, com a íntima essência daquilo que a gente é, né? Isso no plano interno do nosso corpo, né? Que a gente pode ouvir que, além
dessa, desses sons que a gente está conseguindo perceber, né, a gente também pode conhecer outros, né? E é muito interessante que esses sons que chegam para a gente, até do plano externo, para o plano interno, eles ressoam também não só dentro de nós, através assim da física, né, que a gente pode pensar, mas também através dos nossos pensamentos, né? Porque lembra quando eu falei um pouquinho mais na frente que os sons eles constituem a gente, né? A gente absorve esses sons e a gente traz novos significados, né? A gente transouve esses sons. Né? Aquilo Uhum. que a gente ouve ao longo do tempo ressoa e reverbera dentro de nós, né? Junto dos nossos pensamentos. Né? Então, eu acho que através disso, vocês também podem se perguntar, né? Quais são os sons que não fazem bem para a gente, né? Que podem estar ressoando no pensamento da gente sem que a gente perceba, né? Quais são os sons também que fazem bem para a gente, que podem estar ressoando ao longo do nosso tempo e que a gente quer que continuem ressoando? Pode ser, às vezes, uma música, né? Uma palavra de alguém. Às vezes pode ser um podcast legal. Eu gosto, por exemplo, de ouvir alguns, né? Tem alguns que eu sinto que, nossa, me trazem algumas coisas que eu sinto que reverberam de forma positiva, né? Pode ser uma risada, né? Assim, às vezes uma oração também. Então, é importante que vocês possam perceber isso, né? Que vocês possam se perguntar quais são as respostas que eu tenho aos sons que eu ouço, né? E pensando nesse momento que a gente está vivenciando agora, né? Com o isolamento social, onde a gente se depara às vezes com sentimentos de angústia, de estresse, de medo, incerteza. Eu acho que é importante que a gente possa também refletir quais são os sons que podem nos preparar para o dia que a gente quer ter, mesmo que esteja dentro da nossa casa, né? Porque a gente, por exemplo, né, quando a gente quer ir a algum lugar, vou dar um exemplo interessante. Eu sou carioca, eu gosto de praia. Então, quando eu quero ir à praia, por exemplo, eu me preparo para ir para a praia. Eu me preparo com uma roupa, né, eu preparo os meus acessórios, eu levo a minha bolsa, né, para eu poder ir equipada para essa praia. Então, O violão vai também, Sara, não? dependendo do dia, às vezes eu fico com medo por causa da maresia, sabe? Para não estragar o violão. Mas é uma ótima, se for rolar um luau na praia, maravilha, com certeza. Ó, chique, hein? Então, se eu desejo ter um dia bom, Leandro, como que eu posso me preparar sonoramente para ele? Pensando nessas reverberações, né? Que a gente tem através dos sons. E esse exercício é um exercício de autoconscientização sonora, né? Porque os sons, eles acordam na gente os sentimentos e emoções. Eles despertam sensivelmente o nosso interior, né? E um exercício muito interessante que até foi o meu companheiro que me falou sobre isso, me lembrou, eu falei, nossa, mas que legal isso, né? Vocês estão vendo alguns violões aqui, né? Tem um violão, tem um, um bandolim, né? E um ukulele ali, né? O violão, por exemplo, ele tem uma nota Mi. Se eu chego perto do meu violão sem tocar nele e eu canto com a minha voz a nota Mi no violão vai vibrar sozinha. Isso é uma curiosidade bem interessante. Por quê? Por conta da reverberação do Mi que saiu da minha voz. Olha só, né? Então, se a gente consegue perceber isso fisicamente, né? Imagina como que a reverberação de outras coisas, de outros sons que a gente pode imaginar também afetam, além da física, os nossos sentimentos. Né? Então, quando eu escolho um som que me faz bem para começar um dia, ou uma atividade, né? Eu também estou me preparando pela reverberação para poder me sentir positivamente diante daquele dia. Né? Então, diante desse tempo que a gente está vivenciando, é importante também que a gente possa se perguntar isso e botar isso no nosso exercício de reflexão. Né? E não é à toa que existem também musicoterapeutas, né? Existe uma área da terapia, né, que trabalha com isso, pensando no poder das músicas, né, dos sons da nossa vida. Então, hoje, o nosso convite, né, através dessa live, é justamente que vocês possam se sensibilizar para poder ouvir, né? Lembrando que a gente tem ouvidos que estão registrando para a gente, de diversas formas, né, diversos tipos de sons. E eles estão ressoando também no nosso pensar, né? E
esses sons que a gente está ouvindo, né? Presta atenção neles. O que será que eles estão trazendo para a gente? Que sons que são esses que estão vindo? A escutativa, ela permite também que a gente possa abrir mão daquilo que a gente já conhece sobre esses sons. Né? Se a gente está ouvindo aquele som naquele momento, né? Ah, mas aquele é um som, por exemplo, de um carro. Mas tenta não julgar aquele som ou dar nome naquele momento. Escuta ele. Vê se você consegue perceber Tentar o perceber como ele influencia, né? isso, exatamente. E conhecer ele sem dar nome. É como se você fosse conhecer aquele som pela primeira vez, sabe? Mesmo se já tivesse ouvido. Dá essa oportunidade de se permitir, como você mesmo falou, né? E a antroposofia, que é uma ciência que eu gosto muito de estudar, ela traz esse olhar também para o sentido da audição, porque ela diz que esse sentido é um dos meios que a gente tem de perceber o todo no qual a gente faz parte. Essa grande essência, né, que se constitui também em pequenas essências, né? E conhecer esse macro se faz possível também graças a esse micro que está aqui, né? Graças a Sara que está aqui, ao Leandro que está aí, todo mundo que está ouvindo a gente, tá? Então, o nosso convite é esse, viu? É que vocês possam escutar esses sons, conhecê-los um pouco mais de outras formas, né? A gente também quer deixar para vocês, já estão nos nossos stories, né? Os exercícios relativos a essa live de hoje, né? Aos sons que a vida tem. E a gente convida vocês, se vocês desejarem, a compartilhar conosco, né? Então, nós temos aqui no link do Acolhe, aliás, no link da nossa bio, né? Um link para vocês compartilharem conosco um pouco do que vocês estão sentindo, né, das suas percepções. Pode ser por registro de foto, pintura, enfim, o que a criatividade de vocês convidar vocês a fazer, né? E que vocês se sintam à vontade de conhecer um pouco mais dos sons a partir de vocês mesmos, de vocês e dos seus ouvidos. Bom, gente, a gente tem que ir encaminhando para o final, que a gente já até passou um pouquinho do tempo que a gente geralmente faz. Quero agradecer imensamente a Sara, pela disponibilidade e pelas reflexões trazidas aqui para a gente hoje. Agradecer também ao pessoal do chat. O pessoal mandou muitos comentários. Eu li todos, por questão de tempo mesmo. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer aqui. Mas quero agradecer muito os comentários, foram ótimos comentários. Quem quiser entrar em contato com a gente via direct, pode entrar, tá? Para a gente bater um papo. A gente está aberto a todas as pessoas que queiram participar com a gente, tá? Serão muito bem recebidas e muito bem respeitadas. É, no mais, obrigado a todos. Como a Sara já falou, os exercícios já estão aqui na nossa página. Essa live, inclusive, vai ficar gravada, então, se você acha que, se você conhece alguém que pode gostar dessa live, manda para ela. Semana que vem temos outra e vamos construindo aí o caminho juntos, porque o caminho é para ser construído junto para poder ser mais gostoso de caminhar, né? Isso. Ó, grata também a todo mundo que está ouvindo a gente. Grata, Leandro, também pelo carinho, tá? E tamo junto. Valeu, pessoal. Um grande abraço em todos vocês. Gente, boa noite para todos, abraços e E até até breve. mais.